Namastê! Hoje nós vamos falar sobre a chama violeta. Vamos falar da Cruz de Malta, que muita gente conhece, mas muita gente não conhece, né? A Cruz de Malta, vamos falar do Elohim do sétimo raio, os amados, bem-amados, Arcturus e Diana, né? Que são os criadores de forma. E vou mostrar a Cruz de Malta, tá? Olha, ela tem... Deixa eu baixar aqui. Olha, é mais assim, ela tem em cima, embaixo e nas laterais. Tem outros momentos dela que tem geralmente um triangulinho aqui assim, outro triângulo aqui assim, né? Mas é mais ou menos isso. Então, para mim, o que eu acho, né, é que a gente tem que estar no instante momento do agora. Você viver o momento presente. Está fazendo a sua comidinha? Curte aquela comidinha, não fica pensando lá para trás ou pensando em outras coisas. Não. Tá caminhando? Pensa ali que você está caminhando. Nunca viva lá no passado. O passado pode ser ontem, o que você fez ontem. Ai, mas eu tenho aquela conta para pagar, eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Futuro? Não. Hoje eu tenho dinheiro para pagar essa conta? Tenho, então eu vou lá e pago. Ah, não tem dinheiro, guarda, esquece. Esquece. O dia que tiver dinheiro você paga. Não ficar remoendo isso na sua vida, entende? Você tem que viver o momento presente. Hoje, o que eu posso fazer? Não, hoje eu posso fazer isso, 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 isso. Então eu vou fazer. Então, quando a gente começa a viver no instante momento do momento presente, né? A gente começa a trazer as nossas dívidas kármicas lá do passado e a gente vive certas experiências que a gente transmuta ela no presente. Tem condição. Dizem até que dos nossos antepassados, né? Que quando você está passando alguma coisa, às vezes você está transmutando coisa dos nossos antepassados lá para trás, né? E que nós somos todos um, né? Esse conceito todo mundo já conhece, né? Então, a Cruz de Malta, eu já usei muito a Cruz de Malta. Eles dizem que a gente, né, pensa na Cruz de Malta, né? Você vê aquele triângulozinho aqui, outro aqui embaixo, outro do lado e outro do lado, né? Sobe aqui e um centro, né? Dourado, né? Violeta, todo e no centro dourado. Eu gosto sempre de ver assim. Aí, quando você está com um problema muito forte na sua casa, onde você estiver, você pega essa Cruz de Malta e põe ela no éter. Você imagine ela, onde você esteja, pode ser em cima da sua casa, dentro da sua casa, que ela vai começar a sugar as energias negativas de lá. Mas pense sempre que tudo que a gente faz tem que ser pra gente. Se você vai fazer pro outro, você tem que pedir permissão pro outro, para você fazer para ele. Que nós podemos dizer das nossas vidas, não das vidas dos outros, né? Por isso que tem-se o livre-arbítrio. Você pode até comentar com o outro, se o outro vai falar, não, faz para mim, aí você faz, né? Então, essa Cruz de Malta, né, que eu vou falar agora, eu vou ler aqui nesse livro maravilhoso do Mestre Saint Germain, da Fraternidade para a Luz, da Cruz de Malta. Vou ler para vocês, ó, antes da gente entrar nos Ascensionados Elites. Cruz de Malta. Uma cintilante foco de luz foi aceso em vossos corações, porque vos ligastes ao divino eu sou. Quer dizer, quando a gente entra, começa a ter conhecimento do eu sou, a nossa chama trina se acende, né? Sua irradiação acelerada cada vez mais, e um dia seu brilho poderá ser perceptível para todos. Até este momento temos muito a fazer, por isso não é permitido nenhum cansaço. Porém, atuai e trabalhar na melhoria e aperfeiçoamento do bem em vós mesmos e na obra da transmutação e liberdade para a Terra. É aquela coisa, né, de você trabalhar dentro da energia crítica, aquilo que o Cristo falou aqui na Terra, a energia do bem. Você está nesse caminho, está tudo certo. Aí você vai se aperfeiçoando, vai se libertando, vai se transmutando,
né? E a gente tem que fazer para a gente e para o planeta também, né? Continuando. Sabeis que nunca estamos com as mãos vazias. Quando somos chamados por vós, mas distribuímos liberalmente nossas dádivas aos nossos alunos. Depende de vossa capacidade de acolhimento, dos nossos instrumentos bem afinados, até que ponto concordais em receber essas dádivas. É aquilo que eu falei para vocês. A pessoa tem que concordar, ela tem que querer. A gente não pode impor na espiritualidade nada para ninguém, né? A gente pode irradiar. Essa energia chega lá, mas impor a gente não pode, né? O que vos trago é a irradiação pura da vibração superior, o campo de força da fraternidade branca. E esta purificadora divina substância deve perpassar-vos para ampliar vossa luz interna e torná-la irresistível contra cada influência externa, tornando-se um permanente acréscimo de luz que nunca mais poderá ser diminuído. Quer dizer, à medida que você vai avançando, você vai expandindo a sua consciência, né? Isso não vai diminuir. Ela vai se expandir cada vez mais, né? Pode ser que quando a pessoa fizer alguma coisa negativa, aquilo fica parado, né? Mas não regride, ela só se expande. Senti como flameja dentro de vós. Se estiverdes a sós em vosso lar, abri os braços e vede-vos a vós mesmo como uma cruz de malta do fogo violeta. Eu vos sugiro, praticar este exercício no mínimo uma vez por dia, especialmente no início do vosso serviço diário. Senti como fogo violeta perpassa vossos corpos, purificando-os, e quando realizardes as vossas obrigações, estareis envoltos nesse fogo violeta, que transmuta tudo a todos com quem entrardes em contato, né? Isso é uma coisa muito, todo mundo sabe que esse fogo violeta, né? Ele transmuta, mas nunca se esqueça quando você chama o fogo violeta, né? Depois você tem que chamar uma outra chama, porque quando a chama violeta apaga tudo. Aí apagou tudo, pode ser uma outra energia entrar, mas aí você já coloca ou uma chama azul, rosa, depende do que você quis transmutar, né? Aí você coloca outra chama. Eu gosto muito de transmutar a violeta esmeralda, entendeu? Que ele já transmuta e já cura, que a chama esmeralda é curadora, né? Então, gente, e a gente fala muito, quando a gente fala em Cruz de Malta, que é realmente você abrindo os braços, né? Que aí fica aqui o potencial, né? Da iluminação divina aqui, né? Nos braços é o nosso, eu gosto sempre de ver, né? Isso como a nossa energia Yang e a nossa energia Yin, né? Abrindo nossos braços, né? Meu braço aqui também, a porta aqui tá parada, mas você abrindo os braços assim, e a parte de baixo é a Mãe Terra, né? Então você tem todos esse sentido dessa luz violeta e no centro o seu coração, né? Sua chama trina aqui se expandindo, né? Então, vamos ler agora aqui o que... outra coisa que eu ia falar, porque do ascensionalismo já falaram também, né? Que quando você entra dentro dessa chama, dessa cruz de Malta, né? Que é do Mestre Saint Germain, violeta, né? E dourada aqui, você está dentro de um acelerador atômico, as tuas células começam a vibrar. Não é do dia para a noite isso, né? Depois de muito tempo você sempre fazer, aquilo vai se transformando naquilo que você é realmente, entendeu? Então, toda coisa negativa é apagada, né? Então eles chamam de acelerador atômico. Todos os seus átomos vão vibrar numa outra frequência, né? Então, no ano retrasado, parece, nos Ascensionados e Livros, eles falaram muito desse acelerador atômico, que é realmente feito, né, pela Cruz de Malta. Então,
vamos nos conectar com essa força, mas você colocou, abriu os braços, pensou na cruz de Malta, você é a cruz de Malta, né? E quando você faz ela mesmo com a chama trina, a hora que ela passa, você já está com o seu eu divino forte, né? Aí você nem precisa chamar outras chamas, né? Porque já está com que a chama trina é o puro amor divino, iluminação, sabedoria e poder, fé e proteção. Se o rosa e o dourado e o azul se mesclarem, ele faz o fogo violeta. É interessante isso, né? Que a gente vê como as energias fluem, né? Quando você está concentrado ali, né? Falando pela sua chama violeta com os olhos fechados, imagine a chama rosa aqui, a chama azul aqui, ela se aumenta, 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 e elas se cruzam em determinado ponto, elas estão se cruzando, igual a gente faz no Tai Chi, né? Você está se cruzando. Quando elas estão se cruzando, imagine, ela se transforma no fogo violeta, né? Aí na hora essa cor já vai rodando de volta de você, né? E então há uma transformação dentro de você, né? E na hora a chama da iluminação ela já jorra, né? Ela já sai por aqui e já vai jorrando todo o seu ser. Quer dizer, então, isso tudo é uma coisa natural, né? A gente se conecta com ela, aí tudo isso acontece, né? Então, é uma questão da gente se perceber e começar a conectar com aquilo, com tudo aquilo que Deus te deu de graça, que deu assim em perfeição, que deu para você se aprimorar para a sua ascensão. E a gente tem que começar a usar essas coisas agora, né? A gente tem que usar todos esses acessórios, né? Quânticos que nós temos e que muitas vezes as pessoas não usam, né? Então, às vezes vai para trás, a reclamação, porque não está conectado realmente com a sua divindade. Se você estiver conectado realmente com a sua divindade, a sua vida vai para frente, né? Então, vou falar aqui o que os ascensionados e livres vão falar agora, que isso tudo eu estou indo na linha do Elohim, arquitetura zetiana, que ele vai falar aqui da Cruz de Malta. Eu já dei essa entrada para vocês lembrarem o que é a Cruz de Malta, né? Então, ela fala aqui, energia, vibração e consciência dos bem-amados Elohim do sétimo raio, Arcturus Ediana. Nos campos vibracionais sagrados da dispensação divina da liberdade espiritual, da chama violeta cósmica, e da próxima onda da vida chegando, agora potencializados pela inclusão dos grandes logos solares e dos seres de fogo branco da humanidade. Como vocês sabem, os seres de fogo branco estão aqui, né? Eles, nesse ano, eles adentraram ao nosso sistema solar, né? Os seres de fogo branco são a mais pura parte nossa, né? Que são os nossos eu e meu raio gêmeo, vamos dizer assim, né? Eu não estou vendo ele, claro, mas ele está. Às vezes ele não está nem encarnado aqui na Terra, ele está numa vertente mais superior, né? Mas nós estamos relacionados, nós dois juntos formamos o nosso ser de fogo branco, né? Continuando, que nós já falamos aqui dos raios gêmeos, né? E dos seres do fogo branco da humanidade. Amados, vamos explorar a Cruz de Malta da chama violeta. Ela carrega consigo todos os campos de forças necessários para a vitória da dispensação do sétimo raio da liberdade espiritual. Os 4 campos de força fundamentais, não, lembra 4, em cima, embaixo e os braços, né? Os 4 campos da força fundamentais da próxima onda da vida chegando são a dispensação do sétimo raio da liberdade espiritual, o reequilíbrio do raio masculino e feminino, né? Que é o yin e o yang, né? Que a gente acabou de falar. E a 6ª e a 7ª raça raízes encarnando com a necessidade da ascensão da 4ª e da 5ª raça raiz.
E, finalmente, a grande inspiração cósmica, né? Onde nós estamos, os planetas, vamos dizer que os planetas estão todos aqui, né? E cada um tem uma vibração. Dizem, pelo que eu já li, o planeta Terra está aqui, Vênus está aqui. Vênus vai subir para uma dimensão mais superior e nós vamos ser inspirados para onde Vênus está, né? Então, que nós vamos entrar na quinta dimensão, né? E o planeta, agora não sei qual planeta que está atrás da gente, né? Eles vão aqui para onde nós estamos, e assim sucessivamente, né? Foi o que eu li uma vez. E eu acho que é assim, que eles chamam de inspiração cósmica, né? O grande sol central puxa os seus filhos para mais perto deles, né? E aí nós vamos andando, né? Vamos dizer assim, a fila anda, como diz o outro, né? Ó, cada um dos 4 braços, não, deixa eu ler onde eu parei. E finalmente a grande inspiração cósmica. Cada um dos 4 braços da cruz de Malta termina em um V, de vitória, né? Né? Vitória. Oferecendo assim 3 pontos de luz, amor e poder, que é a nossa chama trina aqui, né? Totalizando os 12 aspectos da divindade. Toda a cruz de Malta irradia a paz infinita do grande logo solar, por toda a sua esfera de influência, como uma chama eterna e sua infinita luz radiante. Nós que servimos ao 7º raio dentro da hierarquia espiritual, somos imensamente gratos por termos filhos do 7º raio encarnados, disponíveis para nós, no serviço da luz, né? Que são os trabalhadores da luz, né? Somos nós aqui, né? Fornecidos a partir do estado elevado de sua consciência solar encarnada, com o ser crístico solar do 7º raio. Imagine então que toda essa atividade seja ainda mais acelerada pela luz dos 1000 sóis. Essa luz de frequência superior é a emergência dos seus seres do fogo branco, neste serviço de luz, fortalecendo ainda mais essa dispensação do 7º raio rumo à vitória da luz. Então, nós reunimos-nos na Cruz de Malta cósmica, como a reunião da humanidade ascendente, como a hierarquia espiritual e todas as hostes de anjos e elementais, enquanto declaramos coletivamente a humanidade. Eu sou oferecendo um dom de amor alegre e livre. Eu sou oferecendo à humanidade um caminho de vida, sua ponte para a liberdade espiritual. Eu sou oferecendo todo o poder da influência espiritual dos grandes logos solares. Eu sou ancorando essas 12 esferas de influência no desenvolvimento espiritual da humanidade. Eu sou expandindo as influências dos 12 logos solares, através dos 12 meridianos solares da humanidade. Eu sou a influência espiritual emergente dos seres de fogo branco dentro da humanidade, estabelecendo uma influência celestial superior de cada indivíduo, como a cruz de Malta da liberdade espiritual. Eu sou os 4 fundamentos da próxima onda da vida chegando, vivendo como a cruz de Malta da liberdade espiritual. O tempo passa através de mim, como um polo vertical, né? E o espaço se expande, né? Como eu falei para vocês, a partir dele como um polo horizontal. Eu sou a chama eterna em seu centro. Eu sou a constante cósmica. Como uma consciência solar encarnada, cada um dos braços da cruz de Malta também representa os meus 4 veículos encarnados.
Aqui ele está explicando mais fortemente o que é a cruz de Malta. E assim eu sou o que eu sou. Amado I am, amado eu sou. Agora, ele falando, né? Amados, quando vazios da personalidade, do tempo e do espaço, tudo é agora. Está presente em todos os lugares. Pode parecer, portanto, que toda a dívida kármica passada e os padrões kármicos de todo o tempo e espaço estão fluindo atualmente pela tela da vida, que eu falei para vocês, os nossos karmas, né, lá do passado, tudo aquilo, se a gente estiver no momento presente, né, ele vem à tona agora para a gente purificar, para a gente evoluir naquilo, né? Porque a gente não vai ter mais outras encarnações. Então, tudo é agora. Por isso que precisa estar no momento presente do agora, né? Vivendo aquilo. Que aí você consegue trazer essas dívidas karmas para o momento presente e transmutá-las, vamos dizer assim, né? O que ele está falando aqui. Ó, estão fluindo atualmente pela tela da vida. Assim, tanto desequilíbrio parece se manifestar. Por isso que tem muita gente com muito problema, né? Porque isso está vindo agora, para a gente ficar livre disso, vamos dizer assim. Mas, nesse momento do agora, reside o futuro divino da humanidade, com todo o seu potencial divino, agora e para sempre presente. Aqui dependemos da reunião da humanidade ascendente para ancorar e expandir o impacto dessas forças do fogo sagrado, que a gente trabalha com ela, que são os 12 raios solares, né? Aqui e agora, equilibrando os padrões kármicos passados, que ainda reverberam na consciência da humanidade. Pensem no futuro como um campo de força que vocês trazem para o presente. Que todo o fogo sagrado, através de todos os raios cósmicos e de todos os seus poderes da alquimia divina. Isso, gente, é uma realidade. Nós estamos fazendo uma alquimia divina. Todo mundo está vendo isso, né? Tudo está se transformando em nós. Até as pessoas não estão envelhecendo como envelheciam antes, não é isso? Né? Muita gente tem doença, morre. Tem outros que têm a mesma doença, se salva, né? Vamos ver no câncer aí, né? É a mais falada. Então, tudo isso tá uma evolução muito grande. Isso é alquimia divina, né? Continuando. Os raios cósmicos de todos os seus poderes da alquimia divina, que vem dos raios cósmicos, né? Está presente em todos os lugares. Este é o nosso serviço de luz, despertar a humanidade para ver com a visão cristalina, compreendendo o seu potencial divino aqui e agora, em vez de algum futuro distante, né? Vamos juntos contemplar a humanidade agora, habitando em sua consciência solar encarnada, como a raça eu sou, com pleno acesso ao seu corpo causal, a poderosa presença eu sou, e ao seu ser de fogo branco, tudo presente agora, em todos os lugares. Neste serviço de luz do mais alto potencial divino, afirmamos: eu sou a amplitude da visão cristalina multidimensional, sobre tudo, passado, presente e futuro, tudo aqui e agora. Eu sou encarnada para equilibrar a visão limitada. Aqueles que ainda sofrem por apego a padrões kármicos. É o desapego que a gente tem que trabalhar, né? Assim, ao testemunharmos a manifestação de padrões kármicos, lembremos-nos da importância de nossos campos de força do fogo sagrado, que é os nossos 12 raios, né? Ancorados por meio deste serviço de luz. Ao ponderarmos sobre a tela da vida, quer dizer, o nosso dia a dia, né? Podemos nos perguntar por que situações específicas ocorrem de maneira que ocorrem ou por certas pessoas estão
em nossa esfera de influência. Por que aquelas pessoas aparecem na nossa vida? Por que acontece aquilo conosco? Tudo nós estamos transmutando. Nada acontece na nossa vida que não tenha uma causa e efeito, né? Compreendemos que nosso livre-arbítrio no serviço da luz, em nossas muitas encarnações, às vezes se estabelece em outras dimensões, o que então se reflete no mundo encarnado da forma. Isso pode ajudar a entender porque certas pessoas, lugares, condições e coisas ocorrem em nossa esfera de influência encarnada. Com isso em mente, afirmamos: luz expande, luz expande, luz expande, expande, expande. Luz comanda, luz comanda, luz comanda, comanda, comanda. Luz, eu sou, luz, eu sou, luz, eu sou, eu sou, eu sou. E aqui termina o texto dos nossos amados amigos, né, Arcturus e Diana, falando de quem nós somos realmente, no nosso momento atual, para a gente poder ter uma vida mais com fluidez, liberdade e almejar patamares superiores à nossa evolução. Né? Aqui está bem explicadinho, né? Namastê. Amor e luz, verdade cura todos.